Fala comigo, diretoria, Thiago Armentano na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre dividendos, um tema que vocês amam. E claro, vamos explicar qual a melhor forma de montar uma carteira geradora de renda em dólar, através de um instrumento muito interessante que se chama REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Na verdade, são empresas imobiliárias que têm um propósito também igual aos fundos imobiliários, têm um propósito de distribuição de renda, já que os REITs são obrigados a distribuir a maior parte daquilo que eles geram de caixa para os seus acionistas. E além da distribuição de dividendos, vou deixar bem claro aqui, os REITs também se valorizam, já que são empresas, conseguem se endividar a um nível muito baixo de custo, ou seja, é muito barato para o REIT se endividar, então ele toma a dívida, investe nas operações e consegue crescer, consegue comprar mais terreno, consegue construir mais imóveis e consegue assim, consequentemente, alugar mais espaços e distribuir dividendos de forma maior. Ou seja, o teu dividend on cost, aquele dividendo que você vai receber lá na frente, ele fica maior do que quando você olha o dividend yield na tela ali no início, já que esse ativo, esses ativos, eles também conseguem se valorizar. Os fundos imobiliários, na verdade, eles não têm muito essa mesma característica, já que os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles têm uma construção de fundo, a forma que eles se endividam, para poder aumentar a operação é diferente, e normalmente você não vê uma cotação de um fundo imobiliário ficando valorizada, já que a estrutura é diferente e eles também distribuem os dividendos de forma que a cota ela acaba voltando ao valor que ela estava antes. Então nos REITs a gente consegue sim, além da distribuição de dividendos, crescer o patrimônio. Vamos lá! Se a gente entender o que é um instrumento REIT, a gente precisa voltar lá em 1960 só para fazer um apanhado geral. Lá a gente teve uma mudança na legislação que trouxe benefícios para a estruturação dos REITs como um todo, do setor imobiliário. O presidente da época, que é o Eisenhower, ele fez ele assinou um ato, o REIT Act, que trouxe a possibilidade do mercado imobiliário americano expandir de forma mais acelerada. E aí foi quando, na década de 60, começaram a surgir os novos padrões de empresas mais voltadas para o setor imobiliário, onde surgiram os primeiros REITs. E aí, ao longo das décadas, as coisas foram evoluindo, o instrumento foi ficando melhor, surgiu a NAREIT, a Agência Nacional dos REITs lá nos Estados Unidos, nareit.com, vocês conseguem ter acesso às principais informações, dos principais setores, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e claro, vamos chegar na parte de montagem de carteira, fica tranquilo. E aí sim, se a gente pegar o final da década de 80, a gente teve ali principalmente uma mudança na legislação que deixou o mercado ainda mais atrativo para quem se caracterizava como REIT, porque você parou de ter imposto a nível corporativo, foi a zero. Ou seja, as empresas pararam de ser tributadas e aí a gente começou na pessoa física, você ter a tributação, na distribuição dos dividendos. Por quê? Porque você faz a empresa ter mais caixa para poder aumentar a operação, você faz a empresa ter mais estímulo para conseguir também distribuir mais dividendos, poder de alguma forma ser mais saudável. Então, desse ponto de vista, a mudança na legislação no final da década de 80 fez com que os REITs tivessem ainda mais adesão e o mercado ele começasse a crescer de forma exponencial. E aí, basicamente, para você entender a diferença entre o que é um REIT e o que é uma empresa imobiliária comum, O REIT ele é uma empresa imobiliária, só que para você ser REIT e ter esse benefício da parte tributária de não pagar imposto a nível corporativo, tô falando a nível corporativo, tá? Não tô falando para dentro do imóvel, aquele imposto do imóvel que às vezes é municipal, não. Tô falando a nível corporativo, lá na linha da DRE, a parte de IR. Essa parte o REIT não paga, Em empresas comuns lá nos Estados Unidos você tem em média aí 21% de imposto de renda, que isso é revertido pro acionista do REIT. E dentro dessa perspectiva, para uma empresa poder operar como REIT, ela tem que ter 75% das suas receitas vindas de aluguel
né, ou do setor imobiliário com vendas de propriedades, e ela precisa também ter pelo menos 75% dos seus ativos em imóveis, tá? Basicamente isso. E aí ela vai ter que distribuir pelo menos 90% do seu lucro líquido no final da apuração. E aí ela consegue, claro que tem alguns outros detalhezinhos específicos, mas dentro dessa perspectiva, você consegue ter uma empresa virando REIT e tendo esse benefício. E aí, pessoal, agora a gente vai, né, depois de eu dar uma explanada geral, a gente vai entender um pouquinho do que é o mercado e como montar a carteira. Atualmente, a gente tem mais de 4,5 trilhões de dólares em ativos imobiliários nos Estados Unidos, e mais de 2,5 trilhões desses imóveis estão sendo negociados, eu digo de valor, né? Estão sendo negociados na bolsa. Então é muita coisa. São mais de 570 mil imóveis que nós podemos ter em carteira. E aí no final do vídeo, depois de falar da montagem, eu vou falar um pouquinho da performance do mercado imobiliário nos últimos 40 anos para vocês, para trazer um entendimento de se vale ou não a pena trazer essa diversificação no portfólio, e aí vocês vão entender. Vamos lá, como que a gente estrutura os REITs em termos de operação? A gente tem que entender que existem vários segmentos. A gente tem REITs de gaming, que é a parte de cassinos, de entretenimento, shows e tudo mais, como o VICI Properties, ele faz isso. A gente tem REITs residenciais, como Avalon Bay, como Eco Residential, que são REITs que alugam apartamentos residenciais. A gente tem o setor de Timberland, que é a parte de eucalipto. A gente tem o setor de data centers. A gente tem diversos setores dentro do nosso portfólio de possibilidades de segmentos nos REITs. E dentro dessa perspectiva, a gente pode montar uma carteira super equilibrada. E aí, o que eu traria de insight aqui para vocês? Se a gente for montar uma carteira de dividendos, uma carteira bem estruturada, pensando em setor imobiliário apenas, a gente pode ter uma diversificação interessante aí, tá? A gente pode pelo menos, aqui ó, no mínimo, né, cada setor, na verdade no máximo, cada setor vai ter ali de participação 15%, no máximo, porque você consegue ter vários setores dentro da tua carteira. Você consegue ter uma diversificação legal. Você consegue ter residencial, você consegue ter o gaming que eu falei, você consegue ter até saúde, consegue ter a parte de data centers, consegue ter comunicação com, por exemplo, o American Tower, consegue ter logística com o Prologis. Então até 15%, pode ser menos que isso, mas até 15% do seu portfólio em ativos imobiliários. Aí funciona muito bem. Beleza? Dessa forma a gente consegue trazer bastante diversificação. Vocês vão ver aí que a gente vai ter pelo menos 8, a gente pode ter 10, 12 REITs em carteira, e aí a gente consegue ter uma carteira mais voltada para essa geração de renda. Lembrando que os REITs de varejo são aqueles que têm um dividend yield mais elevado, alguns deles até distribuem dividendos mensais, como o Realty Income, do tickerzinho O. Então a gente consegue ter essa diversificação. Tá? Pensando mais em renda, pensando em estruturação de carteira com ativos imobiliários. Dessa forma a gente consegue montar um ótimo portfólio pensando no setor imobiliário. Agora, eu não sugiro que você faça só uma alocação de carteira no setor imobiliário, caso você ainda tenha bastante tempo pela frente de construção de patrimônio, que eu chamo de o período de acumulação. Você estando no período de acumulação, Thiago, eu tenho 10, 15, 20 anos pela frente para montar minha carteira de investimentos, fazer aportes mensais com o meu salário, com os meus ganhos nas empresas. Então eu quero pensar mais em crescimento. Aí sim, que é a carteira mais estruturada de todas, que eu sempre falo aqui no canal, que a gente vai ter empresas americanas. Falando da parte sempre aqui de renda variável, tá, pessoal? Tem a parte de renda fixa também, mas estamos aqui focados em renda variável. Dentro dessa estruturação que eu estou falando, o setor imobiliário, né, falando de uma carteira de crescimento, uma carteira pensando em 15, 20 anos e não em renda para curto prazo, o setor imobiliário ele é apenas mais um setor, né? Apesar de ter vários segmentos dentro do setor imobiliário, como eu falei, residencial, logístico, comunicação, apesar dele ter vários segmentos distintos dentro dele, o setor imobiliário é só apenas um setor. Então a gente monta a nossa carteira com grande parte dela, assim, estruturalmente falando, em empresas de outros setores. Inteligência artificial, né, que entra a parte de tecnologia,
empresas de comunicação, empresas de commodities, a gente tem energia, empresas de consumo, restaurantes, enfim, a gente consegue trazer uma gama bem grande, pode ser através de ETFs também, que funciona, usando o SP500, como a maior parte da nossa carteira, 70%, 80% da carteira, e aí a gente fica com 20%, 30% no máximo no setor imobiliário. Aí beleza, e a gente pode usar também um ETF aqui que funciona muito bem, que é o VNQ, que ele tem mais de 160 empresas imobiliárias dentro dele, que aí você consegue ter uma ampla quantidade de ativos imobiliários na sua carteira. Então, pensando em acumulação, pensando mais em longo prazo, uma carteira com estoques comuns, com o SP500, com empresas de outros setores e um percentual menor da carteira em REITs. E aí você não precisa ter 10, 12 REITs, óbvio. Se você tiver, sei lá, 20, 30% da sua carteira no setor imobiliário, você vai ter ali, sei lá, 3, 4, 5 REITs no máximo, dependendo da composição, tá? Vai depender muito do perfil, claro, de cada um. Agora, pensando em renda, pensando em ativos imobiliários apenas, aí a gente consegue diversificar bastante, como eu falei, tá? Lembrando que isso vai depender muito de caso a caso, tá? Tô falando aqui uma estruturação que eu sei que vai funcionar para esses dois tipos de perfil, falando de maneira mais genérica. Agora, vamos falar de rentabilidade do setor imobiliário americano nos últimos 40 anos. Se a gente pegar aqui a nossa tabela de rentabilidade, nos últimos 5 anos, se a gente comparar usando o Nareit como base, que é o índice de REITs feitos pela agência Nareit, a gente vai ver que nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos também, na verdade, nos últimos 10 anos, o setor imobiliário ficou para trás. Menos que a metade de rentabilidade. Por quê? Temos um ciclo imobiliário agora que está muito para trás quando a gente faz a comparação com o que já houve no passado, tá? Lógico que tem uma parte estrutural nisso de nível de juros e tudo mais, e o setor imobiliário passou por uma repaginação também depois de 2008, mas se a gente pegar o setor imobiliário nos últimos 40 anos, a gente teve aqui o Russell 1000, que são as principais empresas, né, as large caps, em torno de rentabilidade em torno de 11%. Se a gente pegar o índice Nareit, a gente teve 9,5%, é muito próximo. Então, basicamente, as empresas de tecnologia hoje estão puxando muito para cima a valorização das large caps americanas. Não dá pra gente tomar como base que será sempre assim. Então, entendam, o setor imobiliário, sim, ele, na média, se a gente tirar as principais empresas de tecnologia, as principais empresas, as grandes empresas, tiveram uma rentabilidade em torno de 10%, enquanto o setor imobiliário teve em torno de 9,5%, muito próximo. Quando você põe empresas no setor imobiliário, você está trazendo mais robustez, você está trazendo empresas que são mais distribuidoras de dividendos, a gente está falando de tijolo, uma coisa mais sólida de maneira geral, tá? Então, em termos de rentabilidade, sim, pensando numa janela mais longa ali, tirando os ciclos mais recentes, faz sentido sim para a carteira, tá? Inclusive nos últimos 20 anos, 25 anos, a gente teve 9,5%, né? Nos últimos 40, 9,5% também ao ano, o que fica muito próximo ali da média das empresas como um todo, então faz sentido ter em carteira, desde que você pense, claro, uma ampla diversificação. Se você está no período de acumulação e quer só pensar em rentabilidade e tudo mais, aí a gente pode compor a carteira tirando um pouco dessa parte de imobiliária. Mas num todo faz sentido sim. Beleza? Gostaram do conteúdo? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e, óbvio, deixe o like no vídeo pra gente mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Tamo junto, um grande abraço, diretoria. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela pra vocês continuarem me acompanhando.